O que me surpreendeu quando eu comecei a estudar linguística é como você consegue entender esquerda e direita de maneira facílima através da linguística. Um pouco, assim, sei lá, uma primeira aula do primeiro semestre de linguística. E quem mais ferrou a definição de esquerda e direita no mundo foram os linguistas. Esquerda e direita são termos razoavelmente simples se a gente for estudar a Revolução Francesa, ou seja, ali em 1789, quando você convoca a Assembleia, acho que já um pouquinho depois, você vai ter os três estamentos ali representados e o que seria o equivalente aos nossos deputados de hoje, né, aquelas votações que a gente tem hoje, eles se dividem em dois grupos, jacobinos para um lado e girondinos de outro. Jacobinos, e isso aí você começa a entender porque é tão fácil ao mesmo tempo, tão, sabe, complicou tanto. Jacobinos defendiam uma coisa, os girondinos defendiam outra, isso é muito claro. Agora, a forma como a gente descreve os jacobinos, como a gente descreve os girondinos, vai gerar um problema que a gente está vivendo até hoje. Ou seja, se você descreve os jacobinos puramente dizendo eles queriam criar novos direitos. E a forma como você descreve pela historiografia, geralmente, os girondinos é eles queriam manter os direitos antigos. Você já tem um problema lógico aí. Você pode manter direitos antigos criando novos sem o menor problema. Então você vê que a ideia dos jacobinos não era só, tipo, acordei e quero ter mais direitos. Ou seja, você queria arrancar direitos dos outros. Tem alguma história mal contada aí. O lema dos jacobinos, por sinal, deixava bem claro o que é esquerda. O lema deles era: nós precisamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. Isso é esquerda. Você pode ter variações soft disso, você pode ter variações extremadas disso, você pode ter. Não sei, você pode ter o que você quiser. Mas se você quiser entender esquerda com toda facilidade, você veja assim quanto que a pessoa quer enforcar o último rei na tripa do último padre. Pode ser que ela queira fazer um enforcamento simbólico, pode ser que ela resolva envenenar homeopaticamente, mas isso é esquerda. E a direita, quando você fala em manter direitos antigos, maior desse direito que elas queriam manter é falar assim: olha, mas eu gosto do meu pescoço, eu gosto das minhas tripas, eu quero manter o meu direito ao meu pescoço, às minhas tripas. Certo? Isso historicamente. Só que a gente está falando de um contexto revolucionário, uma revolução violentíssima, que quando vai ser expandida ao mundo através de Napoleão Bonaparte, vai criar o primeiro genocídio no mundo que supera provavelmente 1 milhão de mortos. Se você for reparar na população do mundo naquele período, 1 milhão, equivalentemente, seria mais ou menos a mesma coisa que Stalin. Né? Ele matou só 1 milhão, Stalin matou 30 milhões. Ele tinha muito menos população para matar no caminho. Isso já mostra uma outra coisa também. A esquerda hoje ela fala que a direita é imperialista. Quem foram os primeiros imperialistas? Quem saiu querendo expandir uma revolução pelo mundo? Manter a monarquia, você fala, olha, fica aí no seu feudo, fica de boa, tenha calma, né? Ó, sua soberania é territorial, ela não ultrapassa o feudo. Muro afora você não manda em nada. O que é esquerda? É revolução mundial desde o começo. Certo? Então, historicamente, se você for analisar esquerda e direita simplesmente pelo programa de fato de cada um deles, você consegue explicar tudo do mundo hoje. Você consegue bater um olho em alguém e falar assim: esse cara é de esquerda, esse cara é de direita. Esse cara, às vezes, a maior parte da população, óbvio, que não estuda a ciência política, sobretudo não estuda ideologia, que não é ideologizada numa faculdade para estudar ciência política, ela está no meio. Ela ainda não criou uma coerência. Ela não milita por uma causa.
Então ela tem algumas ideias de esquerda, algumas ideias de direita, e quase sempre de uma maneira extremamente contraditória. Ela não percebe isso. Por que a gente tem eleição hoje? Se tivesse tudo definido entre esquerda e direita, você não precisaria votar, é só falar a maioria aqui é de direita, pronto. Você vota pensando no voto do meião. Como é que a América, que é um país bipartidário, vota? Justamente tentando conquistar o voto do meião. Que é republicano, republicano, que é democrata, é democrata. Só que você vê que a historiografia não contou a história de esquerda e direita por definições. Ela conta por analogias. Ela conta comparando. Você já tentou estudar história, qualquer outro período histórico, assim, tipo, esquece a modernidade, volta lá pra antiguidade, tenta contar a história antiga por analogia. Você já viu que ridículo que é? Você já viu como você não tá sabendo história? Tenta lá ver a conspiração que matou Júlio César. Aqueles que estavam a favor da conspiração e aqueles que estavam contra. Quem que é esquerda e direita aqui? Você viu? Não faz o menor sentido. Você está criando um reducionismo tão bobo que você está mentindo a respeito de toda a história. Adivinha quem fala pra gente hoje vai estudar história? Eu sou de esquerda porque eu estudei história? É exatamente essa pessoa. Ela só está certa em dizer que ela é de esquerda porque ela estudou essa historiografia. Ela nunca seria de esquerda assim por bom senso. Ela acredita em luta de classes e que luta de classes é o motor da história porque ela estudou essa história. O Marx ele vai escrever os seus estudos baseado no 18 Brumário do Napoleão. Isso é uma coisa tão revolucionária, tão realmente enforcar o último rei nas tripas do último padre, que o que é o 18 Brumário? É uma data do Napoleão baseada no novo calendário que Napoleão Bonaparte institui. Ele começa a perceber, naquele princípio racionalista, vamos ter uma ciência agora para governar a sociedade, que você não pode mais ter convenção. Convenção é esse modo conservador, direitista de ser. A gente precisa ter uma nova ciência. Então, por exemplo, nossa forma de ver as horas. Ele fala assim, mas isso aqui não segue o sistema decimal. Hora de 60 minutos? Que história é essa? Minutos, 60 segundos? Ele cria uma hora de 100 minutos. Cada minuto com 100 segundos. E aí eles precisam começar a fazer arranjos, porque na natureza não é tudo seguindo o sistema decimal. Então ele cria também um calendário. Tipo, você precisa reescrever toda a história. Eu acho engraçado quando esquerdista pode chamar qualquer pessoa de revisionista histórico. Eu falo, meu filho, você não sabe a história da esquerda no primeiro ano da esquerda no poder. A primeira coisa que eles fizeram foi uma coisa que ninguém nunca tinha feito no mundo antes: reescrever história. E eles criam esse sistema decimal maluco. Inclusive, quando eles tentam invadir a Inglaterra, eles tentam expandir isso para a Inglaterra. E nas batalhas navais inglesas, eles gostavam de se orgulhar de falar assim: olha, nós usamos milha e a milha náutica, estamos derrotando vocês. Então, até hoje, você tem uma resistência muito grande dos países anglo-saxões, que são os países direitistas do mundo, com o sistema métrico, inclusive com a parte boa do sistema métrico, exatamente por conta disso. É uma causa política. Fala assim, olha, mas eu venci todas as guerras usando essa porcaria de milha, galão, etc. Vocês podem ficar com o sistema métrico, vocês nunca mandaram ninguém pra Lua. Agora, vamos lá. Se a gente está descrevendo tudo simplesmente pela ideia de criar novos direitos e de manter direitos antigos, isso é uma coisa que não faz sentido. A direita criou muito mais direito do que a esquerda. Sobretudo direitos naturais, esses direitos que mantêm a gente vivo. Você vai ver que hoje a forma como a gente vai contar a história de regimes realmente que saíram de uma matriz esquerdista ou que flertaram com uma matriz esquerdista, que pegaram elementos dessa ideia revolucionária esquerdista original,
por qualquer ideia do tipo assim, mas espera aí, eles não estão matando o último rei na tripa do último padre, então eles estão ainda, são de direita. Quer dizer, ao invés de você pegar as definições originais, falar assim, olha, isso era uma coisa, isso aqui era outra, você pega aquela apostila de história que simplesmente fala assim, olha, mas os jacobinos, naquele período específico, naquele dia específico que estavam decidindo questões de direitos ali do Terceiro Estamento, eles estavam querendo criar novos direitos. E os girondinos estavam querendo manter direitos antigos. Direitos à propriedade, etc. Então você faz tudo por analogia com uma descrição de um livro, de uma historiografia. Você não vai ver o que os próprios caras falavam. Aquilo ali foi um voto. Aquilo ali foi uma única assembleia. Quando você começa a fazer toda essa história por analogias, você vai ter um novo elemento complicador. Esquerda e direita, isso é uma coisa que sempre me perguntam, sempre tem que explicar assim com muito cuidado. Esquerda e direita são palavras, vamos dizer, físicas. Uma pessoa tem uma mão esquerda e uma mão direita. Uma sala, necessariamente, tem o seu lado esquerdo e o seu lado direito. Só que veja, o mundo físico, ele tem uma sala, eu nunca vi uma sala que só tem o lado direito. Uma sala, ela necessariamente, neste mundo físico original, tudo que tem uma coisa esquerda tem um lado, tem o seu equivalente direito. Tudo. Mundo político não. Mundo político não é assim. Eu posso muito bem criar um país, vamos dizer, surgiu uma nova ilha no meio do oceano. Eu sou um cara do DCE da faculdade, eu chamo todos os meus amigos de esquerda, a gente vai lá, povoa a ilha, virou uma ilha de esquerda politicamente. Não tem direita. Aí surge alguém, vai lá e começa a falar assim, olha, sei lá, um navegador, um náufrago, acaba parando na nossa ilha, não tem nada de direita. Mas ele discorda da nossa política em algum ponto. Por exemplo, ele, sei lá, ele discorda de banheiro transgênero. Mas por nenhuma razão política. Ele vai ser chamado de direita. Se ele discordar muito, e aí não significa que ele discordou bastante, significa que ele discordou com veemência, mas ele não é nenhum ponto muito grande. Ele é de extrema direita. Quer dizer, você está fazendo uma analogia com o físico, que existe esquerda, existe extrema esquerda, existe a direita, existe a extrema direita, esquecendo que essas duas palavras originalmente, elas eram uma analogia. Porque os jacobinos sentavam-se à esquerda, os girondinos à direita. Mas no mundo das ideias não tem esquerda e a direita. Suas ideias de esquerda não estão à esquerda do cérebro, as ideias de direita à direita. Quer dizer, você está usando analogia de uma maneira bizarra. Você não faz isso com quase nada no mundo. Quase nada na sua vida. Mas em matéria de política, as pessoas estão tão viciadas, mas tão viciadas, em querer falar de direita e esquerda o tempo todo, que elas vivem dessa analogia. Então, assim, se um regime político tem uma matriz socialista, é trabalhista, é de sindicato, odeia especulação financeira, quer acabar com os grandes oligarcas do passado, os grandes aristocratas, quer recriar a sociedade, quer apagar o passado, quer fazer uma revolução, inclusive expansionista, para fazer isso. Eu estou descrevendo Napoleão Bonaparte, que é um esquerdista, que é um cara que ele vai expandir a revolução, eu estou descrevendo Adolf Hitler. Os dois têm têm os mesmos aspectos nisso. Só que um você chama de esquerda e o outro você chama de extrema direita. Por que você vai chamar o nazismo de extrema direita? Ah, porque eu sou esquerdista e eu não gosto. Só por isso. Você tá reparando? Você poderia, se fosse com outros nomes, se tivessem usado outros nomes,
Você poderia ter dito muito bem, olha, é uma esquerda que eu não gosto. Ou, sei lá, é um vermelho que eu não gosto. Mas como usar esses termos ficou dessa forma. Eu ainda colocaria uma última complicação linguística nesse aspecto, porque a gente também fala em conservador e, por exemplo, progressista ou liberal. Se o mundo tem hoje 7 bilhões de pessoas, eu acho que existe 7 bilhões de definições para liberal. Eu nunca vi duas pessoas que concordem em relação a isso. Agora, vamos ficar nos termos mais claros, progressista e conservador. Conservador, ele quer conservar o mundo do jeito que está? Você está confundindo o nome com a descrição daquele fenômeno. Eu quero uma coisa, eu naquele momento específico pareceu bom chamar de conservador. Porque eu queria conservar, por exemplo, a estrutura do poder razoavelmente sem grandes saltos, como queria o Napoleão Bonaparte, que queria todo o poder para si, para redesenhar toda a sociedade, redesenhar o calendário, o relógio, etc. Redesenhar até a estrutura da realidade, né, como aconteceu com os totalitarismos. Então eles acharam bom chamar de conservador. Hoje, por exemplo, se você quiser ser um conservador no Brasil, hoje, 2017, o que você vai conservar? Você vai conservar o Bolsa Família? Você vai conservar os nossos impostos? Você vai conservar a CLT? Eu estou querendo conservar uma tradição judaico-cristã, que ela praticamente não aparece no Brasil. Então, quer dizer, as pessoas se apegam ao nome sem perceber que aquele nome foi dado num determinado momento. Exemplo que eu sempre dou, um homem chamado Renato não significa que ele renasceu. É simplesmente um nome. Talvez o primeiro Renato tenha sido de fato um renascido. Tenha morrido ali por alguns segundos. Mas hoje virou um nome. Você tem que ver. A única forma de você fazer história é por definições. Eu falo assim, olha, o que essa pessoa defende? O que ela diz, o que ela aplicou? O que ela mentiu no que ela disse? O que é verdade? O que ela faz? É assim que você vai perceber se uma pessoa tem uma tradição ligada a isso que a gente chamou de esquerda ou aquilo que a gente chamou de direita. Não comparando. Não adianta você falar, mas o Stalin era de esquerda e o Hitler foi lá combater ele. Eu tenho inimigos de direita. Um esquerdista tem inimigos de esquerda. Isso aí não significa nada. Trotsky falava mal de Stalin. Stalin mandou matar o Trotsky. Isso aí não significa nada. Então esse tipo de analogia complica porque as palavras são enganadoras. Dá a impressão que é realmente esquerda e direita, assim, por exemplo, se alguém defende uma ideia e ela parece um pouco de esquerda, se você discorda, o cara virou de direita. Não tem nada a ver. Simplesmente essas palavras confundem, mas você volta lá para a Revolução Francesa sem esse olhar de criar novos direitos por causa de um dia de uma votação em que isso aconteceu, você consegue entender com toda facilidade.